Olá, o programa Destaque está no ar. O nível de proficiência dos alunos repercute na qualidade do ensino público. Segundo o resultado do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, o SPAES-Alfa, apresentado no dia 22 de junho, cidades pequenas com renda bem menor do que a de Fortaleza está oferecendo educação de qualidade e obtendo resultados positivos, enquanto que a capital retrocede. Para falar sobre os resultados da avaliação e sobre as ações de novos projetos que visam mudar esses indicadores, o programa Destaque recebe o deputado professor Teodoro, que tem acompanhado de perto as ações governamentais. Tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Tudo bem, um prazer também para mim. Professor, como é que o senhor avalia hoje o Estado diante dessa pesquisa do SPAES-Alfa, onde o Fortaleza, a exemplo, ficou em 104º lugar? Nós podemos examinar o quadro nacional e que o Brasil ainda não levou muito a sério a educação. A nossa educação, sobretudo a educação pública, não é de boa qualidade. Isso nós constatamos aqui no estado do Ceará, que de certa forma constata o que acontece no Brasil, porque o governo ainda não investe suficientemente na educação. Hoje o Brasil investe apenas 4,5% do PIB na educação, enquanto países da América Latina como o Chile investem 5,5%. E outros países desenvolvidos já investem mais do que 10%. Eu tenho defendido na Assembleia que o país deveria gastar pelo menos 10% do seu PIB em educação, ou seja, considerar mais, investir mais, que vai realmente produzir resultado. No caso que você acaba de citar, do resultado do SPAES-Alfa, nós constatamos que houve uma mudança, uma melhoria da ordem de 11% do ano passado para cá. Ano passado tinha 47% dos jovens do segundo ano não sabiam nem ler nem escrever, quer dizer, havia uma certa, eram analfabetos, portanto, dentro da própria escola, e houve um esforço do governo para que a criança, ao entrar no ensino fundamental, no segundo ano, pudesse aprender a ler e a escrever. Na idade certa. Na idade certa. O governador teve uma experiência em Sobral, fez toda essa trajetória. Esse programa deu muito resultado em Sobral. Hoje Sobral praticamente está quase chegando a 95%, e nós estamos ainda, no caso citado, ainda constatando que 36% dos jovens ainda não sabem nem ler nem escrever. Isso demonstra que é uma falta digamos, de investimento, de um cuidado especial para que os alunos possam realmente estudar com acompanhamento do professor, como foi o caso realizado em Sobral. No caso especificamente de Fortaleza, que foi em 104º lugar, houve um avanço, mas um avanço bem tímido, que foi apenas de 8%, segundo os dados do SPAES-Alfa. O senhor acha que foi uma falta de investimento, então, do município, já que outras cidades do estado, que com renda bem menor, chegaram a um patamar bem melhor do que a capital? Eu acho que, inclusive, há um descaso, sobretudo na educação infantil. Hoje, autores, inclusive economistas, eles defendem que a criança deve começar a estudar a partir de 3 anos até 17 anos. Ou seja, batalhar em prol da educação infantil, fazer com que as creches, ou seja, o ensino, sobretudo nessa faixa de idade de 0 a 6 anos, então de 3 a 6 anos, tenha realmente um estudo sistemático. E no caso de Fortaleza, nós temos observado que a cidade, com o potencial que tem, e inclusive até mesmo tendo à frente da prefeitura a professora que tem condições de aplicar mais na educação, nós constatamos que ainda está muito abaixo de outras cidades que se preocuparam em investir a começar da educação infantil. Eu acho que inclusive as universidades deveriam ter um programa de formar professores na área de educação infantil. Quando eu era reitor da UVA, eu criei um programa, uma licenciatura em educação infantil, para capacitar professores, adequar professores, a fim de formar as crianças nessa faixa etária
e universalizar a educação infantil, que ainda não é universalizada no estado do Ceará. As cidades que investiram nessa faixa etária, hoje estão colhendo os resultados. Nós podemos citar o caso, por exemplo, de Mucambo, que tirou o primeiro lugar exatamente a partir de um programa feito pelo professor Edgar Linhares, quando eu ainda era reitor na Universidade Estadual Vale do Acaraú, que criou uma licenciatura voltada para a educação infantil e investiu, e a professora que aplicou, acompanhou não só o professor, como também os pais, sobretudo nessa tenra idade, para que ele pudesse depois, chegando ao ensino fundamental, saber ler e escrever, que é realmente a necessidade, você fazer uma política do feijão com arroz. A criança entrando na escola, ela tem que aprender, e aprender logo nos 2 primeiros anos, porque senão você vai perder tempo, a criança perde tempo, passa muito tempo na escola e chega a ter uma certa anomalia de a criança vai para a escola e não sabe nem ler, nem escrever, que é realmente algo incrível. Portanto, tem que ter um esforço por parte. Eu acho que há uma mobilidade já, tanto do governo nacional como também, sobretudo aqui no governo do Estado, por parte do governo do Estado, de se preocupar com esse programa. Esse programa foi feito em Sobral e hoje está sendo levado a todos os municípios. E os municípios que têm aderido ao programa, nós estamos colhendo, pouco a pouco, os resultados. E esperamos, como a programação é de que no final do governo, em 2010, todas as crianças na faixa etária certa terminem e saibam ler e escrever. Esse é um dos pontos que o senhor acha que vai refletir em sala de aula, que é a qualificação e a capacitação do professor. Que outros pontos o senhor pode destacar para poder mudar esse quadro atualmente apresentado pelo SPAES? Você colocou um problema que é da qualificação. Eu acho que a qualificação ela é importante para você ter realmente, para que a criança aprenda, você tem que ter professor qualificado. O exemplo citado, os professores têm que ser formados, têm que ser graduados. No caso específico, eu acho que tem que ter uma licenciatura específica voltada para a educação infantil e, ao mesmo tempo, escolas adequadas. É claro que você observou que mesmo em cidades pobres, se houver por parte uma dedicação do professor, se o professor for qualificado, se houver envolvimento também da família, nós vamos, sem dúvida alguma, conseguir resultado. E, dado o programa que foi feito, se as metas forem realmente cumpridas, no final de 2010, as crianças, sem dúvida alguma, saberão ler e escrever a partir do 2º ano do ensino fundamental. O senhor acredita que seja a hora de privatizar a educação, ou seja, começar a buscar parceria do segmento empresarial para com a educação melhorar? Não, eu acho que tem que haver as duas coisas. Primeiro, eu acho que tem que haver o investimento por parte dos governos, no caso específico do governo federal, os governos estaduais e municipais, de voltar-se mais para dar essa política do feijão com arroz, quer dizer, começar a dar educação infantil, educação básica e educação média, que é o atual programa do governo. Cumprindo isso, a criança vai aprendendo. E, ao mesmo tempo, envolver o professor, quer dizer, motivá-lo. O outro dado que é importante é que o governo tem utilizado o prêmio, tem feito com que o professor que se dedique mais, que ele tenha um prêmio, aí também a própria escola. O governador acaba de criar o programa Escola Nota 10, em que as 150 melhores escolas que tirarem o primeiro lugar, eles vão receber um prêmio e, ao mesmo tempo, vão praticar solidariedade, ajudando as 150 piores. Esse trabalho vai, de certa forma, melhorando e ajudando, porque aqui há um envolvimento, digamos, dos professores, há um movimento da escola e há também o envolvimento da própria sociedade. Isso no âmbito da escola pública. E a escola privada, eu acho que pode fazer perfeitamente as parcerias público-privadas, que inclusive o governo está começando a incentivar essa parceria que pode ser feita e que é benéfica para conseguir melhores resultados. E que a escola realmente ensine e que o aluno aprenda. Essa é uma forma de estimular. Um outro programa em relação ao governo estadual, com relação ao ICMS, que é o critério para distribuição. Como é que é esse programa? Porque o governo tem buscado também, quer dizer, de às vezes você facilitar, desonerar
fazer com que alguns impostos não sejam pagos, para que seja investido na educação, que é, ao mesmo tempo, incentivar. Inclusive, nesse momento de crise internacional que ocorrida ano passado nos Estados Unidos, que provocou uma repercussão no mundo inteiro e que o Brasil tem sofrido consequências, não tanto quanto os países envolvidos, mas tem um reflexo, quer dizer, os pobres vão continuar mais pobres e tem que haver uma mudança. E alguns economistas e mesmo educadores têm insistido que é o momento de investir na educação não só na construção de escolas adequadas, bem como na qualificação do professor, do professor e, consequentemente, do aluno. Quanto mais você der educação infantil, educação fundamental, educação média, educação superior, a pessoa tem mais condições de conseguir emprego e ter uma condição de vida bem melhor do que a pessoa que não tem acesso ao ensino. Qualquer projeto hoje, todos serão a longo prazo, para tirar o benefício. Então, que outros pontos o senhor pode destacar de ações do governo ou até mesmo de ideia sua que possa melhorar esse segmento? A ideia da educação, como você falou, é um processo, requer tempo para maturação e tem que ter um esforço, eu acho, integrado, e no caso específico do Ceará, há por parte do governador, tendo escolhido a educação como prioridade do seu governo, envolver todos os prefeitos nesse programa e, ao mesmo tempo, premiar os prefeitos que aderem a esse programa, como é este que foi citado. E, ao mesmo tempo, nós estamos incentivando, inclusive eu tenho debatido muito na Assembleia, que hoje a Constituição exige que cada prefeito, cada município invista 25% do orçamento na educação. Por que não investir 30%? Por que não investir 35%? Porque num momento de crise é melhor dar uma parada, ver o que é fundamental. O que é fundamental? É a educação. Tudo depende da educação. Depende da própria satisfação pessoal, realização humana, depende de conseguir o emprego, depende a saúde também depende da educação, a segurança depende da educação. E a sociedade tem que convencer-se que tem que ter o seu contributo para realmente mudar essa situação no que diz respeito à educação. Ou seja, o desenvolvimento tem que integrar e a partir da educação. Eu acho que o governo do Estado tem dado um bom exemplo no sentido de escolher a educação. Aí, agora, recentemente, o governador, quando assumiu o governo há 2 anos atrás, ele disse que ia dar um diferencial, sobretudo de aumento no que diz respeito às universidades, ia dobrar até o final do seu governo o orçamento da universidade, no que diz respeito ao custeio, ao pagamento dos professores, bem como aos investimentos. Ele tem feito, agora mesmo nesse último aumento, ele deu para os professores um aumento de 23%, né? 23,5%, que de certa forma, no total, vai dar um aumento de 123% no final do seu governo, ou seja, vai dobrar o salário. A mesma coisa aumentou os professores do ensino fundamental e médio da ordem de 13 e pouco por cento, um aumento diferenciado, também para os militares, os oficiais, da ordem de 7%. E o aumento dos funcionários, 6%. Portanto, já um direcionamento que o governo fez para chamar a atenção que a educação é o desejo, que é ser considerado como tendo investido na educação e fazer a diferença, porque é por intermédio da educação que nós vamos transformar o estado do Ceará, dar mais condições para que ele tenha um desenvolvimento sustentável. O Fórum da Educação, que é onde o senhor criou logo no primeiro ano do mandato, o que é que o Fórum hoje tem realizado em benefício? Nós temos, juntamente na Assembleia, eu tenho a satisfação a alegria de dirigir a Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público e, concomitantemente, nós criamos o Fórum Permanente pela Educação, que é debater constantemente com a sociedade, com os professores, com os sindicatos, com as secretarias. Nós realizamos já várias audiências públicas municipais,
tivemos em Sobral várias vezes, tivemos em Heriotaba, tivemos em Croatá, tivemos em Bibiribe, enfim, um debate envolvendo os professores, tanto do ensino médio quanto os professores do ensino superior, chamando a atenção, colhendo sugestões, críticas, e que as pessoas se conscientizem que é por intermédio da educação que nós vamos, sem dúvida alguma, nós vamos transformar o nosso Estado. Então, eu acho que essa conscientização, ela é importante. Quanto mais a sociedade se envolva nessa problemática, nós vamos colher os resultados e, pouco a pouco, nós vamos chegar a cumprir metas e atingir, fazer com que tenha mais alunos, que ele tenha hoje uma universalização da educação infantil, tenha também a universalização da educação fundamental, sobretudo nas séries finais, terminais, que ainda não conseguimos, e o ponto de estrangulamento hoje do nosso ensino é o ensino médio. Há por parte do governo também uma preocupação. Hoje o grande problema é o calcanhar de Aquiles da educação, sobretudo porque tem muita gente, a metade não consegue chegar lá, e por parte do governo, o governo está preocupado e está investindo mais em escolas técnicas, escolas profissionais. E o próprio ministro Fernando Haddad, ele tem proposto uma mudança do currículo decorrente até do vestibular para aplicar as provas do Enem, e sem dúvida alguma vai provocar uma mudança no currículo. Mudando o currículo, o aluno vai estudar coisas que ele vai prestar exame, e não agora como é o vestibular. Isso vai mudar, sem dúvida alguma, e vai fazer com que as pessoas possam chegar e abrir o acesso a esses jovens de 15 a 17 anos que hoje não têm condições. E é fundamental para desenvolver o país, e inclusive fazer com que muita gente que não tem condições de chegar à universidade, de poder chegar lá. Hoje o Brasil tem pouca gente na universidade. O Ceará tem apenas 9% dos jovens entre 18 e 24 anos na universidade. O Brasil tem 16% e os países desenvolvidos têm 60%. Ora, hoje nós estamos vivendo num mundo que a ideia é universalizar a participação na universidade, fazer com que todos tenham condições de chegar à universidade. E nós estamos muito aquém. Então tem que ter um esforço. Isso é o caminho. Não há outra saída a não ser por intermédio da educação. Pelo visto, o senhor avalia positivamente essa nova forma de prova do Enem? Eu avalio, eu acho que realmente é um progresso. Eu acho que o vestibular não mede nada, ele é um teste que é bem feito, mas a pessoa estuda muita coisa que não vai aproveitar depois. Por que então não faz o teste em cima do que você estudou? Então tem que reformular o currículo do ensino médio e o aluno ser examinado sobre o que estudou, porque aí ele aprende. O exame será mais reflexivo, as provas mais reflexivas, e não o decoreba como atualmente existe. Então há uma perspectiva bastante positiva, como aliás essa situação acontece nos países desenvolvidos. Falando de investimento, que o senhor tocou muito no assunto de investimento dos municípios do seu orçamento. Salvo engano, acho que é Maracanaú que tem investido mais desse orçamento. Como é que o senhor vê esse município? Eu acho que é uma situação positiva. O prefeito Maracanaú tem dito que aprovou e vai aplicar esse ano 40% do orçamento na educação. Eu acho que vai, com o tempo, nos próximos anos, vai transformar a própria cidade. Porque, diferentemente dos demais, que alguns nem sequer aplicam os 25%, ou aplicam mal, porque às vezes coisas que não tem nada a ver com a educação são gastas na educação, quando na realidade devia seguir estritamente o que está estabelecido no orçamento e aumentar. Ou então ir paulatinamente, 25%, 27%, 30%, 35%, até 40%, até chegar a um patamar em que, satisfeita essa situação de uma educação de qualidade, partir para outras áreas que também são necessárias, como é o caso da saúde, como é o caso também do emprego. Mas eu acho que a educação deveria ser o ponto de partida de tudo. O Centro Industrial do Ceará realizou, acho que em maio, lançou o Observatório da Educação, a fim de justamente buscar as parcerias empresariais, segmentos, unificar para tentar buscar a melhora da educação. Como é que o senhor vê esse trabalho? Eu achei muito positiva a atitude do SIC de fazer esse observatório.
inclusive na oportunidade do lançamento, eles convidaram o professor Cláudio Moura Castro, que realmente veio e defende a ideia que a política que ele diz do feijão com arroz, de aplicar, ensinar, o professor ensina e o aluno aprende, o essencial, para poder ele imediatamente, ao entrar na escola, saber ler, saber pensar e escrever. E isso ressalta o professor Cláudio Moura Castro, que é importante, que envolve os industriais, que são os parceiros importantes da sociedade. O fato de participar, dar o contributo da sociedade, é um exemplo que deve ser seguido por todos os empresários, pelos comerciantes, porque ele está se ajudando. A partir do momento em que ajuda também a escola, faz com que observar, criticar, sugerir, vai trazer um resultado positivo, porque cria uma consciência, os responsáveis vão trabalhar mais na escola e a sociedade, juntamente com a família, elas vão dar a sua participação. Isso é muito positivo. E aí também tem a parceria que você falou no começo, a parceria pública e privada poderá fazer um casamento perfeito entre a escola pública e a escola privada, entre os empresários e o próprio governo, marchando juntos em benefício do desenvolvimento do Estado. No caso do magistério, como é que o senhor acha, que tipo de publicidade pode ser feita para tentar resgatar das pessoas a vontade de querer ser professor novamente? Eu apresentei na própria Assembleia até que fosse escolhido uma data, uma semana de valorização do professor, porque o professor está tão desmotivado que tem que ter por parte dos órgãos de governo, tanto do governo federal, estadual e municipal, de considerar que a profissão mais importante é a profissão do professor. Então tem que estimular. Estimular como? Primeiro, qualificar bem, pegar os melhores para ser professor. Segundo, dar um salário condigno. Nós temos uma luta há muito tempo que os professores lutam para ter um piso. Felizmente o piso foi aprovado, uma lei, e aqui no Estado, a partir agora do mês de agosto, o piso, o Estado já chegou ao piso, vai pagar a partir de 1.200, 1.250 aproximadamente, será o piso, ou seja, acima daquilo que foi estabelecido nacionalmente, e a média do salário, sobretudo do ensino fundamental e médio do Estado do Ceará, vai chegar em torno de 2.500, quer dizer, já muito mais do que outros estados da federação. Isso é um avanço. Eu defendo realmente que o professor deve ganhar mais e deve ser estimulado, ou seja, deve ser avaliado. A avaliação não é um bicho-papão e, ao mesmo tempo, na medida que ele avança, ele tem que ser remunerado pelo mérito. É o que está sendo feito agora também. Vamos estimular o professor para que ele estude e valorizar. Eu acho que a sociedade tem que se preocupar com a profissão do professor, estimular, criar condições para que ele tenha uma vida condigna, e não que ele busque 1, 2, 3 empregos para ter um salário razoável e sobreviver. Não, tem que ter um salário bom, como acontece nos países desenvolvidos. A partir de um determinado salário, que ele possa sobreviver, ele vai ter condições de estudar e, ao mesmo tempo, estimular o mérito e estimular que ele continue estudando, de fazer uma graduação, de fazer uma especialização, de fazer mestrado, de fazer doutorado e, ao mesmo tempo, de continuar estudando. Nós estamos vivendo num mundo que a educação ela deve ser continuada, permanentemente sendo atualizada, porque as mudanças são sempre contínuas, sempre muda, constante. Então o homem também tem que se adequar e, para acompanhar, você tem que estudar sempre. Portanto, o estímulo é muito importante para que o professor realmente se sinta realizado como professor. Professor, para finalizar, está encerrando agora o período legislativo, o semestre. Como é que o senhor faz a avaliação desses 2 anos e meio de mandato e quais são as expectativas já para agosto? Nós, hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu fiz uma prestação de conta, sobretudo de uma determinada área que eu estou à frente, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Durante esses 5 meses, nós realizamos na Assembleia
36 reuniões ordinárias, extraordinárias e audiência pública, 13 audiências públicas, debatendo problemas vitais para o Ceará, e que realmente eu acho que foi um contributo, uma discussão que veio, de certa forma, subsidiar o governo para tomar medidas positivas. Uma delas, por exemplo, foi a discussão decorrente da crise internacional, que nós discutimos na Assembleia um seminário sobre o crescimento para os pobres, em que envolvemos professores da Universidade Federal do Ceará, do CAEM, onde tem um laboratório pró-pobres, crescimento pró-pobres, que é comandado pelo professor Ataliba, e ali nós discutimos. E foi levantado pelos professores que uma das maneiras para melhorar a situação seria o investimento por intermédio da educação. Discutimos o problema do semiárido, sobretudo a CNBB levou um debate, um seminário para ver uma vida possível, sustentável no semiárido. Ao mesmo tempo, foi examinado o problema da segurança pública, notadamente é um problema nacional. A própria CNBB também trouxe o problema da fraternidade e segurança. O governo do estado fez o programa, e o programa está em andamento e tem dado sucesso aqui em Fortaleza, o programa da Ronda do Quarteirão. Foi levado ao interior, para a cidade de mais de 100 mil habitantes, como foi o caso de Juazeiro e de Sobral. De Sobral houve uma receptividade muito grande, e agora vai partir para a cidade de 50 mil. Também um dado positivo. Houve também, por parte da própria Assembleia, uma discussão da reforma do Poder Judiciário, para desafogar, ao mesmo tempo, fazer com que o acréscimo a criação de mais desembargadores, bem como mais de 100 juízes, vai, de certa forma, dar possibilidade para que o tribunal chegue mais próximo do povo, e o povo tenha mais acesso à própria justiça, porque o estado do Ceará estava aquém aos demais estados. Essa medida foi aprovada, portanto, muitas medidas importantes. E outro dado foi o problema do piso salarial, que também foi aprovado, e também os planos de cargos de salário de várias profissões. Enfim, eu acho que houve um debate bastante profícuo, um debate em que houve, por parte a parte, uma tentativa de acertar, tem uma mesa de negociação, houve uma evolução. É claro que nem tudo ainda foi resolvido, mas realmente nós estamos... um outro dado que eu considero positivo é que há uma mobilidade em favor da educação. Nós já constatamos que cada dia que passa tem mais gente consciente que é por intermédio da educação que nós vamos transformar o nosso estado, que o nosso maior potencial é o recurso humano. Então, há essa expectativa, e há programa de governo. Então, é intensificar esse programa cada vez mais, continuar no segundo semestre, para que, no decorrer do atual governo, ele completar essa obra, para que realmente tenha condições de melhoria de vida para o cearense. Eu acredito que realmente muita coisa foi feita, muito tempo fazer, mas há condições de melhorar a situação do estado. Ok, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. O programa Destaque fica por aqui com mais um convidado em destaque. Até a próxima semana no canal Universitário FGF TV, canal 14 da NET. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará, FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.